Olá pessoal, como é que vocês estão nessa quarentena, nesse isolamento? Eu gravo este vídeo no dia 29 de março de 2020, né, nesse contexto de isolamento. E exatamente sobre isso, hoje eu gostaria de tocar em um tema, em um assunto. Ontem eu, por acaso, mas não tão por acaso, eu revi aquele filme Eu Sou a Lenda, que talvez não seja um filme muito indicado, né, para se ver num momento desses, mas por outro lado, sim, porque nos leva à reflexão. Eu acho que é muito interessante quando a gente vê um filme ou aborda uma obra em um certo contexto, um contexto de normalidade, e bem diferente quando a gente revê essa obra em outro contexto, que é num contexto, digamos assim, mais próximo da obra, como é no caso Eu Sou a Lenda, né? Para quem não assistiu Eu Sou a Lenda, fique ciente de que eu vou falar sobre o filme, né? Então tem spoiler, sim. Mas não vou falar meramente sobre a questão da pandemia. O que me chamou a atenção é outra questão, né? E que é uma questão, inclusive, que aproxima bastante de outro filme também que eu gosto muito, está na lista dos meus filmes preferidos, que é Náufrago, que é um filme com Tom Hanks. É um filme que já deve ter uns 20 anos, né? Acho que ele é de 2000 ou por aí. E que ele tem um tema que é próximo do Eu Sou a Lenda, que é o tema do isolamento, né? E estamos falando aqui de um isolamento absoluto, é um isolamento de uma pessoa só, uma pessoa vivendo, digamos assim, sozinha em um mundo, né? Sozinha no mundo ou em um mundo, porque no caso de Náufrago era uma ilha, que naquele contexto era o mundo dele, né? E que isso leva, né? E o que isso pode fazer a gente refletir. Bom, primeiro que duas questões que esses filmes têm em comum é que tanto o personagem do Smith quanto o personagem do Náufrago, né, que é do Tom Hanks, eles tentaram criar uma rotina simplesmente para não enlouquecer, porque a solidão, por mais que a gente opte pela solidão de forma voluntária, mas a gente sabe que a gente não consegue viver numa solidão completa e absoluta por vontade própria, né? Então, eles dois estavam numa situação em que eles tinham que criar meios para não enlouquecer. No caso do Eu Sou a Lenda, o Smith tinha o cachorro dele. Ele conversava com o cachorro e tratava o cachorro como se fosse uma pessoa, não muito diferente do que em condições normais a gente faz, que é tratar um animal como uma pessoa. Mas ele tinha consciência que no caso dele era bem diferente. Era praticamente o único companheiro vivo, né, em que ele tinha uma relação próxima, era o cachorro. E a outra forma que ele fez eram os manequins, né? Ele criou todo um sistema de manequins nas ruas, ele colocava em pontos diferentes, ele conversava com os manequins, ele fazia perguntas aos manequins como se fossem pessoas, né? No fundo, ele sabe que não são pessoas, mas ele tem que fingir que são pessoas para não enlouquecer. No caso do Náufrago, ficou bastante famoso, né? A bola, aquela bola de vôlei da marca Wilson, e que ele chamou, devido à marca, né, da bola, como se fosse uma pessoa, de Wilson. Ele fez um desenho, né? Desenhou um olho, uma boca, colocou
um cabelo, um cabelo falso na bola, e ele conversava deliberadamente com a bola e levava a bola para todo que é lugar, como se fosse uma pessoa. A gente sabe que se trata aí de tornar uma coisa que é concreta, mas que não é humana, em um outro imaginário. O que chama atenção aí, o que está por trás, é a relação que nós temos com o outro. Uma coisa é a nossa relação simbólica, imaginária e real em condições normais, em condições do dia a dia, e outra coisa é a nossa relação com o outro numa situação extrema como essa de isolamento total, né? Então, eles tiveram que conscientemente criar um outro imaginário para simplesmente suportar aquela situação, né? E o que isso pode nos levar a refletir nesse momento? Duas coisas. Que tanto no filme Eu Sou a Lenda quanto o Náufrago, primeiro eles tiveram que criar uma rotina. A rotina, né, que por um lado, em condições normais, elas são massacrantes, né? A gente reclama das rotinas, mas por outro lado, no momento desse, é a rotina que nos salva. Então, o Smith tinha, né, no Eu Sou a Lenda, ele tinha uma rotina que ele tinha que fazer todos os dias exatamente a mesma coisa, por uma questão de sobrevivência e também por uma questão de manter a cabeça no lugar, né? A cabeça organizada para que ele simplesmente não enlouquecesse, né? E olha que ele tinha todos os motivos do mundo, né? Quem assistiu o filme, ele tinha todos os motivos do mundo para realmente enlouquecer. A mesma coisa o náufrago, né? Ele cria uma rotina de caça, uma rotina de pesca, uma rotina de construir o barco dele para tentar fugir, e é isso que mantinha a cabeça deles mais ou menos no lugar. A outra questão também que nos leva a nos refletir no momento desse, porque infelizmente tudo isso que está acontecendo é muito trágico, mas a gente tem que tirar algo de positivo no trágico, né? Que é a gente valorizar e observar certas coisas que em condições normais a gente tende a não observar e valorizar. Uma coisa muito simples que é a presença do outro, né? A presença das pessoas. E aí a gente vive no mundo capitalista e que gosta de vender essa ideia de que tudo pode ser resolvido à distância, tudo pode ser feito à distância. O mundo à distância, o mundo não presencial, o mundo online, ele promete resolver todos os problemas da nossa vida, como diz Adorno, da nossa vida administrada, sem que tenhamos contato com as pessoas, inclusive de modo mais eficiente. E a gente vê que não é bem assim. Eu, enquanto professor, além de todas as dificuldades por exemplo, sair para a rua, né, essas necessidades de sair para a rua, obviamente que eu estou sentindo falta de dar aula, né? Obviamente que eu estou sentindo falta dos meus colegas, dos meus alunos, e eu tenho certeza que a grande maioria dos alunos também, por mais que eles estejam gostando de ficar em casa, mas o ócio e a falta de rotina, uma hora começa a cobrar um preço. Então, é nesse momento em que a gente tem que ver e perceber, né, e entender de fato que não tem como a gente fazer uma substituição imediata, uma substituição absoluta de tudo o que é presencial para tudo à distância, como o ensino, por exemplo. Eu vejo esses dias em grupos de WhatsApp de alunos, a gente começa a passar para eles algumas sugestões de leitura, alguns exercícios, e eles simplesmente, a maioria diz que não estão compreendendo, não estão acompanhando, não consegue acompanhar desta forma, né? Eu sei que eu estou pegando um caso isolado, pode ser que outros alunos
lidem de maneira melhor com isso, mais fácil, estão mais acostumados, mas eu posso te garantir que não é a maioria e não é a maioria das pessoas. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar são essas. Primeiro, que rotina é importante e no momento como esses ela é mais importante do que nunca, né? Tente se acostumar realmente a acordar em um horário, fazer algumas atividades e depois descansar como é num dia comum. O segundo, em que não dá para a gente aceitar que tudo na nossa sociedade seja transformado em online, em remoto, em à distância de maneira automática, não tem como, né? Existem atividades realmente que a gente precisa da presença do outro, e a sala de aula é uma delas. Nem que seja para a gente ter raiva do professor, a gente desprezar o professor, mas a gente precisa do corpo do professor ali. E olha que eu estou falando só das questões negativas, existem as questões positivas, como o aprendizado pura e simplesmente. Né? Tem alunos que só vão entender em sala de aula mesmo, não tem jeito. E a terceira e última questão é de que tenhamos consciência nesse momento, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, né? Eu sei que tudo isso parece muito terrível e mas que tenhamos todos os cuidados e precauções para que sejamos apenas testemunhas desse momento histórico, para que não passemos a vítimas desse momento histórico. Muito obrigado.